Olá pessoal, começamos aqui o Céu da Semana. Bem-vindos todos vocês para mais uma análise do céu periódico, Céu da Semana de 26 de setembro a 2 de outubro. Começamos aí os últimos dias de setembro, mais um mês que vai nesse 2021. Boas-vindas aí a quem chega para essa live ao vivo de sábado e gravada para quem for assistir depois, posteriormente, para trafegarmos aí nas observações da semana, o céu astrológico. Boas-vindas aí para quem chega, boas-vindas Fabi, boas-vindas pessoal. Começamos mais um céu da semana que vem com um tempo de Mercúrio retrógrado já, segunda-feira, né? Abordaremos a fundo, detalhadamente, todos aí preparados para um time novo de retrogradação de Mercúrio. Todos, alguém tem medo de Mercúrio retrógrado? Então abordaremos, esmiuçaremos, falaremos a respeito, vamos apaziguar os ânimos, claro, né? Ver os lados, o lado bom e o lado mais desafiador do time de Mercúrio retrógrado. Todo mundo gosta. Bem-vindo, Sandro! Bem-vindo, pessoal! Então, também para ter um entendimento não só do céu astrológico, até astronômico, do que acontece quando há uma retrogradação de Mercúrio nessa semana, que já tem um time do chamado movimento estacionário, né, que a gente começa a perceber também. Né? Então, geralmente, períodos que costumam gerar muita controvérsia. Bem-vinda, Adriana! Períodos que costumam gerar muita conversa, muita repetência, né? Esse é o tema astrológico, talvez dos mais repetidos que a gente fala, retrogradação de Mercúrio, né? E que é interessante porque, na verdade, é um fim de ciclo, é um fim de movimento do planeta que é mais próximo ao Sol, planeta associado às comunicações. Boa noite, Lissandra, bem-vinda. Boa noite, pessoal que chega. Fabi, meu Mercúrio é retrógrado em Aquário, então já estou acostumada. Quem tem Mercúrio no mapa natal também tem tempos, times interessantes nessas épocas, né? De uma repassagem, de umas observações de vivência à parte no sentido geral. Então, começamos a análise deste céu, última semana de setembro. Pessoal já acomodado aí. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Pri. Boa noite, pessoal que chega. Então, vamos começar por essa condição que a gente vem tanto. A Perdidix, meu Mercúrio é retrógrado em Áries. Então, geralmente quem tem Mercúrio retrógrado lida com um ritmo diferente de certos pensamentos, da comunicação, de certos temas, de certos assuntos. É um tanto focado muito, de forma muito intensa em determinados assuntos e às vezes tem certos desafios com o ritmo de lidar com determinadas comunicações ou assuntos comparado a algumas outras pessoas. Não quer dizer deficiência, não quer dizer problema, mas um ritmo diferente numa forma de abordar determinadas questões, assuntos ou tratativas, né, de certos temas. Boa noite, Daniela, bem-vinda. Então, essa é uma característica interessante que a gente às vezes nota numa característica de quem tem Mercúrio retrógrado. Cláudia, bem-vinda também. Mercúrio, pessoal, é regente de Gêmeos e regente de Virgem. Perdidix, gratidão por me responder, você falou exatamente como eu sou. Então, Perdidix. Jane, bem-vinda. Mercúrio retrógrado num mapa natal, muitas vezes há um desafio das vivências associadas ao que Mercúrio rege. Mercúrio rege Gêmeos, Mercúrio rege Virgem. Então é natural quem tem Mercúrio retrógrado ter uma tendência de questões de desafio a lidar com fatores geminianos ou virginianos. Então, eu já vi gente com Mercúrio retrógrado tem um lado detalhista, um certo toque, algumas minúcias. Né? Jade, eu tenho Mercúrio retrógrado, mas tudo bem. Né? Silvia, bem-vinda, escorpiana.
Então, essa questão de Mercúrio retrógrado no mapa natal é interessante porque muitas vezes envolve uma dinâmica bastante interessante da vivência de Mercúrio num ritmo próprio de comunicação, de experiência cultural. Eu noto pessoas com Mercúrio retrógrado que às vezes elas são fãs de referências culturais que não são do tempo dela, né? Ou pessoas que é ídolo ou se torna fã de alguém que já faleceu, mas na época que era viva ela não era tão fã assim, né? Então já vi gente que é fã do Raul Seixas, do Cazuza, de pessoas até póstumas, ou pessoas, ou ídolos ou referências de um tempo que às vezes não é o dela, ou que até é o dela, mas ela foi viver depois, não se sabe porque é um ritmo de pensamento diferente, tá? É verdade que a gente nasce nosso ascendente e aprende na vida a ser o signo. Não, vem para o meu mundo. Signo solar, ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Lua, o que for, é tudo ao mesmo tempo agora, o tempo todo. Então, você é o seu Sol, o seu ascendente, o seu Mercúrio, o seu Marte, do dia que você nasce até o fim. É claro que algumas posições elas são mais intensas, elas são mais destacadas conforme a posição do mapa astrológico, certo? Então isso envolve. Roberta, desculpe, Roberta, vem para o meu mundo só para te situar, mas Roberta, é mais ou menos isso, tá? Todo mundo é o ascendente, o sol, o tempo todo, desde que nasce, de alguma forma, certo? Então, falando de Mercúrio retrógrado, o que é a retrogradação de Mercúrio? Eu vou tentar fazer um desenho para saber onde será o impacto maior desse Mercúrio. Temos que olhar a casa onde está Libra. Isso, Roeliandra, sim, olhar a posição de Libra no nosso mapa astrológico, especificamente dos graus 25, que é onde está Mercúrio agora estacionando. Deixa eu só confirmar aqui. Dos 25 aos 10 de Libra, tá? E especialmente o grau 11 também, quando vai ocorrer o grau 16, onde acontece a conjunção Sol-Mercúrio daqui a 10 dias, tá? E também uma conjunção Sol-Marte, que falaremos a respeito. Então, essa região que Mercúrio retrogradará. Vou tentar fazer os desenhos que vocês gostam, alguns gostam de ver, da tela do mapa astral, tá? Então a gente tem aqui, olha lá, Mercúrio está um S, tá vendo? Ó, Mercúrio S é quando ele fica estacionário. Então é o primeiro dia que ele começa o movimento de rotatória. Então, olha só, prestem atenção bonitinhos na telinha do Tio Gui. O Mercúrio retrogradando, olha lá, 26, 25 graus. Né? Hoje é dia 26 de setembro. 26 não, 25 graus retrógrado. Ó, vou passar para o dia... hoje é dia 25, tá? Eu comecei o céu da semana falando... Estamos no tempo que nós estamos. Mas, por exemplo, amanhã ele já vem estacionário, tá? Dia 26. Vou passar mais um dia, ó, 27, ó, o Szinho já fica mais vermelho, né? Aí já fica um Rzinho depois, tá? É o time retrógrado. Então ele vai de 25 até mais ou menos os 10 graus de Libra na retrogradação. Outro desenho interessante que é legal de ver, gente, é esse aqui, ó. Um desenho que o astrólogo Miguel Etchepare às vezes me empresta. O verde é a retrogradação, quando ele tem um movimento. Deixa eu ver o que a Tati pergunta. E é verdade que a posição mais forte de um planeta é quando ele está estacionário? Então, Tati, não é que a posição mais forte... Deixa eu voltar aqui para você. Não é que é a posição mais... É um dos dias mais fortes da retrogradação, certo? Então, quando o Mercúrio começa a retrogradar, 3 dias em geral costumam ser um tanto mais intensos, que algumas coisas são suscetíveis de dar uma certa trava, uma certa estagnação para algumas coisas, né?
tem uma amiga aí que perdeu o voo, perdeu o voo num dia que o Mercúrio estacionou, né? Mercúrio estaciona, fica direto, Mercúrio, quando ele fica direto e quando ele fica retrógrado, tem um dia que ele muda de direto para retrógrado, o dia do estacionário, tá? Então é o dia que é um pouco mais intenso a tendência de mudança de ritmo de algumas questões. No cotidiano também, no dia a dia, em coisas que a gente faz, em algum planejamento. E claro, por todo o período de Mercúrio isso fica uma tendência também. As comunicações ficam um pouco mais difíceis, às vezes a gente tem um contratempo. Tem um lado bom, porque ele é ótimo para revisões, ele é positivo para revisar questões. Então o dia estacionário é quando a intensidade da retrogradação ela ganha uma certa tonalidade, uma evidenciação para algumas questões de mudança, de alternância de ritmo, de questões do dia a dia, da rotina do cotidiano, de compromisso, de comunicação. Tá? Não foi você que perdeu o voo, não, Daniela? A Dani aí, nossa amiga Daniela Passos, num dia de mudança do Mercúrio de retrógrado para direto, ela só perdeu um voo. São Paulo, Europa, né? Foi caminho para a Bélgica. Né? Então, às vezes dá uns contratemposzinhos, né? Alguns contratempos. Tem um lado interessante que boa noite, Marinês. Tem um lado interessante também que às vezes é ótimo para alguns concertos um tanto emergenciais. Eu tive uma situação que o cara da Sabesp foi medir a água da minha casa para fazer aquela medição e dar a conta da água, e o relógio estava vazando e também o relógio, consequentemente, não estava funcionando. Então, atrapalhava a medição o vazamento, porque o vazamento era bem no relógio. Então, o relógio mesmo vazava água. Então, o homem veio, viu, fez a averiguação, fez a troca e também acabou associando essa situação numa época de Mercúrio retrógrado. Tá? Então, tem uma condição interessante, porque foi um período especial para essa condição de reparo, né? Um reparo emergencial. Às vezes é interessante, períodos de Mercúrio retrógrado, olha o que acontece no céu. Vou voltar aqui para vocês, olha só. O verdinho é quando o Mercúrio estivesse normal, faz de conta que é o Mercúrio, ou até quando é Vênus, tá? Quando ele retrograda, olha só, fica roxinho, ele faz o zodíaco de trás para frente. Aqui é um exemplo como se ele tivesse em Gêmeos e Touro, tá? Mas na verdade ele está por Libra. Ó, quando ele retrograda, olha o que acontece. Ó, o zodíaco onde ele vem de Gêmeos, vem para Touro, é uma retrogradação, faz o zodíaco de trás para frente. Depois ele retoma um movimento direto, quando ele também fica retrógrado, ele fica no meio da Terra de azulzinho o Sol, ó, no meio da Terra e do Sol, tá? Então, um exemplo visual da retrogradação. Deixa eu ver uma outra figura aqui, por exemplo, ó, o tempo que ele está agora, tá? Ó, aí ele vai retrogradando e em 10 dias depois ele faz uma conjunção com o Sol e mais 10 dias depois ele deixa de ficar retrógrado quando ele vira o rumo depois, certo? Então, só para vocês terem uma ideia do que ocorre no céu. Não seria aconselhável expor sentimentos passíveis de conflito nesse período, então, certo? Não seria aconselhável expor sentimentos passíveis de conflito nesse período. Então, depende. Por quê? Vocês viram ali no exemplo que o Mercúrio ele retrograda e repassa um movimento. É como se ele estivesse voltando um ciclo, né? Então, algumas DRs, elas são suscetíveis também, né? Às vezes é suscetível àquela história do oi sumido. É muito comum um oi sumido, oi sumida, né? Em tempos de Mercúrio retrógrado. Algumas conversas pendentes, elas podem ser interessantes para serem retomadas em tempos de Mercúrio retrógrado, né? Agora, é claro que se você quer começar algo, alguma conversa um pouco mais definitiva, talvez não seja um tanto indicado. Se for algo pendente de ajuste ou de tratativa, até há tendência de que ocorra conversas. Mas, em geral, tudo que, de certa forma, foi vivenciado nessa época de Mercúrio em retrogradação
tem uma propensão a ter um segundo episódio da série, certo? Uma segunda temporada, digamos assim. Tem uma história que o iPhone ele foi lançado num dia de Mercúrio retrógrado. O primeiro iPhone, o evento de lançamento foi um dia de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado em Leão. Então, assim, não foi de todo mal. Mas se vocês notarem, o que depois aconteceu com o iPhone? Sempre veio outras versões, né? Sempre tem uma revisão. Então tem o iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone tralalá, iPhone 7. Quem tem um iPhone mais antiguinho, ele praticamente não funciona. Ele é um Mercúrio retrógrado, né? Então você tem sempre que atualizar o iPhone. Se você ficar muito tempo, o meu iPhone é o 7, né? Eu tenho um 7 aqui que quebra meu galho, mas beleza, é útil. Então às vezes acontece essa tendência, né? Meu Mercúrio retrógrado é a 0 de Leão. Ah, já tem Mercúrio retrógrado a 0 de Leão. Então, tem uma questão que eu disse no começo também, que é a história do Mercúrio ter um ritmo especial na comunicação. Quem chegou depois, eu disse também que, por ele ser regente de Gêmeos e de Virgem, muitas situações de comunicação, de manias, de detalhismo, umas certas tendências virginianas, de senso crítico, às vezes acontece quando a pessoa é natal de Mercúrio retrógrado. Tá? Ou então é aquela pessoa que às vezes ela está numa mesa e na hora de conversar ela fica meio quieta, meio en passant, aí chega alguém na mesa que gosta ou curte um assunto que ela também curte, e aí descamba de falar, ela começa a descambar de falar justamente porque uma chega e começa a falar ou de música clássica, ou de teoria da relatividade, ou de química, ou de história, etc. e tal. Né? Então às vezes tem essa tendência, Mercúrio em retrogradação, a pessoa, os momentos eles são suscetíveis a um time diferente de comunicação, de fazer coisas, e no sentido geral. Mercúrio rege o comércio, então às vezes alguns contratempos com compras, com eletrônicos, com usuais do nosso cotidiano, fica suscetível aí nessa semana até o dia 18. Vale uma atenção para uma ponderação com as questões que envolvam assinaturas, contratos, formalidades. Às vezes não tem muito jeito, né? Às vezes a gente tem que assinar, mas o que puder deixar em stand-by até depois do dia 18, ok. Mas às vezes não tem muito jeito, vamos fazer e se depois tiver que ajustar, ok. Não criemos cânicos, não criemos pânico, como diria ilustre Chapolin. Em Libra deve se preocupar com o relacionamento amoroso ou sociedade. Então, Thaís, aí depende muito de cada mapa, tá? Porque cada pessoa tem Libra numa determinada posição. Às vezes, normalmente quem é ascendente em Capricórnio tem Libra no meio do céu. Então são revisões de questões de carreira, de área profissional. Mas num sentido coletivo e geral, as situações atreladas a relacionamentos, elas são suscetíveis a vivências, a ajustes, a retomadas. Uma coisa muito notável, muito frequente que a gente vai perceber nesse Mercúrio retrógrado em Libra são os reencontros. São reencontros sociais, aqueles reencontros que a pessoa combinou mais de 1 ano e meio sem ver em todo esse período da pandemia, né? Eu tenho notado aí nas redes sociais, nas vivências de amigos, de colegas, de astrólogos, de amizades, muita gente se reencontrando, ou fazendo uma viagenzinha que não fazia há mais de 1 ano, indo num barzinho, uma coisa social. Essa retomada, mesmo com a retrogradação de Mercúrio, ela é muito suscetível, tá? Aí socorro por quê, Ronque? É muito provável algumas retomadas, alguns reencontros que a pessoa vinha combinando e não estava dando certo, justamente quando o Mercúrio retrograda, calha de pintar um dia, vamos, do nada acontece de encontrar, vamos marcar sábado, de repente, aquela coisa que ficava ensaiando há um tempão, tá? Então é natural, reencontros até combinados, tá? Aquele que você tentava combinar com a pessoa não dava certo, quando o Mercúrio retrograda tende a dar.
Agora, o contrário também, né? Às vezes você não estava combinando nada, mas você resolveu marcar aquela questão às vezes, de horário, contratempo, etc e tal, né? Libra, casa 6, da fortuna, graus 3, 27, 4. Então, casa 6, Fran, tendência a situações de rotina, dia a dia, trabalho, pode lidar com alguma questão de saúde, algum exame, ou de trabalho, de refazer algo, ou retomar um contato de trabalho, vai no sentido das questões de casa 6. Às vezes uma dieta, uma coisa de atividade para o corpo, da saúde, algo que vai fazer um examezinho de vista, eu estou precisando, minha vista, eu estou precisando voltar no oftalmo logo, logo. Então dá uma tendência a refazer algumas questões rotineiras ou então algo para o corpo, para a saúde, ou coisas usuais de ferramentas de trabalho também que podem ter um ajuste. Tá? Pode falar de Libra com ascendente em Áries nesse período retrógrado? Então, Isa, como você é libriana, o Mercúrio deve retrogradar sobre o teu Sol, talvez, e isso deve impactar questões de relacionamento, sociabilidade, volta a alguns contatos, ou também coloca meio em xeque algumas vivências que você pode deixar de lado também, que encheram a paciência. Tá? Então retoma-se às vezes algumas conversas de situação de convivência, de relacionamento, de sociabilidade. Está precisando, Fran, o que é a questão corpo, parte física, né? Teu Libra na 6, neuro marcado para ver exames início de outubro. Aí, ô Geoloira, tá vendo o exemplo da Geoloira? Oh, tá com Libra na casa 6, tem Libra na casa 6, Mercúrio retrogradando, tem lá os exames. O que pode acontecer às vezes é dar às vezes um ajuste, olha, mudar uma meia horinha a data combinada, ou o dia seguinte, ou o exame ficar combinado para ser dado numa data em outra. Pode um contratempozinho aqui de ritmo ali, mas em geral tem essa tendência de rever questões em tempos de Mercúrio retrógrado, certo? Que mais, gente? Obrigado você, Isa, obrigado você pela audiência. Então, quando temos esse tempo de Mercúrio retrógrado, às vezes a situação da pandemia, por exemplo, no coletivo, eu notei que muitas questões da pandemia deram um certo start em retrogradação de Mercúrio. Então, às vezes aumentava casos, ou reduzia, ou a questão da vacina era tido uma situação diferente, como foi em fevereiro, como foi de maio para junho. Deixa eu ver quando é que foi aqui as últimas épocas. Sobre essa questão, é comum, gente, voltar a situações de épocas anteriores de Mercúrio retrógrado. Tá? O que a Otávia está rindo? Eu também, Libra na 6, no meio de vários exames de saúde. Tá vendo, Otávia? Então, e não só isso, Marte está chegando a Libra, Marte chegou a Libra na 6, então é algo mais intenso do que qualquer outra ocasião de Mercúrio retrógrado, porque Marte está junto. Lívia, bem-vinda, boa noite. Então, esse tempo ele será interessante para repassar as questões de ritmo, corpo, saúde, tá? numa condição geral. Tá? Que mais? Então eu estava dizendo que, para finalizar o Mercúrio retrógrado, as últimas vezes que aconteceram foram ali por fevereiro e junho. Então, quando o Mercúrio retrograda, algumas situações recentes, anteriores, que tivemos Mercúrio retrógrado, são propensas a um movimento. Então, se alguma coisa foi tratada em fevereiro, foi tratada em junho e não ficou muito bem esclarecida, ou começou a ser tratada e ficou um pouco intermitente, agora pode ser uma sequência para finalizar algo ou para complementar alguma questão de situação. Poxa, Alessandra, Libra na 12, audiência de separação marcada. Delicado, boa sorte. Então, tempo aí de reflexões, de intensidade para fim de ciclo, né? Casa 12 tem um sentido de fim de ciclo. Clarice, bem-vinda, quanto tempo? E na casa 3, o que pode significar? Clarice, casa 3, às vezes afeta contato com irmãos, às vezes afeta questões associadas a papéis, documentos, coisas escritas, coisas que você trata
com foco de informação e é interessante para aprendizado, tá? Para quem lida com coisas escritas, divulgação autônoma, atividade cultural, volta a vivenciar gostos culturais também. Então, um tempo interessante para rever algumas situações, especialmente de temas atrelados a papéis e documentos. Olá, Bia, bem-vinda! Cláudia, na Casa 11. Na Casa 11 são grupos, amizades que podem voltar a fazer contato, a ter uma convivência. Ou a Casa 11 é associada a projetos também que podem ser repensados até em nível de trabalho, em questão profissional ou atrelado a objetivos. Tá? Lude, bem-vinda! Então temos aí esse momento de Mercúrio retrogradando nesse tempo de questões atreladas à comunicação. Então eu dizia que fevereiro e junho foram épocas de Mercúrio retrógrado. Algumas questões atreladas a essa época são suscetíveis a marcar esse momento, essa condição, certo? Então, seguindo aí o céu da semana, Mercúrio retrógrado a partir... e dia 9, nós falaremos adiante, é quando acontece a conjunção exata de Sol e Mercúrio, que é quando Mercúrio retrógrado fica no movimento de conjunção exata com o Sol, que é um tempo um pouco mais intenso, será ali aos 16 graus e junto uma conjunção Sol-Marte. Nós falaremos a respeito mais adiante. E essa região de 16 graus ela é importante ser observada no mapa, quem tem conhecimento, quem tem, né, informação dela, para um novo momento. Basicamente, essas questões que eu falei da área de Libra, propensas a uma questão. Roberta, do Vem Pro Meu Mundo, e a Casa 4? Casa 4 é família, questões domésticas, às vezes reforma, às vezes uma organização, ou às vezes volta a alguma questão com parente ou com familiar, ou tira limpo alguma situação, algum contratempo, ou um reposicionamento. Tá? Falei do portal de Mercúrio retrógrado, senhor astrólogo, você que experiência. Então, Tiago, portal, você sabe, né, que você é um provocador, né, um debochado. Tiago, nosso ilustre amigo astrólogo, das historinhas dos portais que a gente brinca e ironiza, mas sem depreciar. Portal tem, no meu entendimento, tem a todo segundo, todo instante. É que às vezes as pessoas exageram em achar uma data redondinha, 21 do 1 de 2021, 21 do 10 de 2021. Né? Portal tem todo segundo, todo instante, é só, né, situar aquele state, meditar e pronto. Né? Então, Mercúrio retrógrado postos à parte, né? Saudações ao Esporte Clube Bahia, meu caro Tiago, né? Você que é um fã incondicional do nosso tricolor baiano. Então, pessoal, posições do céu da semana, Mercúrio retrógrado à parte, acho que deu para destrinchar bem, né? Resumir bem. Positivo para retomar contatos, para voltar algumas conversas, para revisões é ótimo, pessoal. Tá? Mercúrio retrógrado tem lá o seu lado bom para revisões, para voltar conversas que estavam meio pendentes, combinadas, né? Luciana, tem... Você veio para o portal da Série C? Calma. Eu acho que você vai para o portal do 16º lugar da Série B. Tá? É um portal mágico, né? É um portal mágico. Então, Luciana, temos Sol, Casa 2. Então, Luciana, Casa 2 é o lado financeiro, questões materiais, despesas, alguns ajustes ou alguma ideia de planejamento material que estava pensando em adquirir ou desfazer, algum contratempo que às vezes o lado material pode requisitar um ajuste, um conserto emergencial aqui, alguma despesa ali, mas também às vezes um retorno de pendência que havia ali a ser tratado, tá? Essa foi com classe e elegância. Então, Daniela, calma e elegância também, com Mercúrio retrógrado, calma e elegância com as comunicações, né? Não vamos perder o foco. Mercúrio é um planeta associado a pensamento, a dispersões, né?
Temos que observar qual caso Mercúrio está no mapa. Sim, Jaque, observar Libra, de preferência ali a região de 25 a 10, que é a área aonde Mercúrio retrogradará, tá bom? Não só nesse tempo, mas aí para o final do ano, porque também teremos conjunção Sol-Marte que abordaremos mais adiante também no próximo céu da semana, tá bom? Então essa área de... que foi, Sandra? Sou tricolor em Recife. Ah, você é Santinha? Santa Cruz? Então, pois é, que volte logo, né? Para os áureos tempos futebolísticos. Então, pessoal, o que mais? Mercúrio retrógrado, atenção com escritos, com revisões, com a parte da tecnologia, com compras, ver certinho se precisa comprar algo. Às vezes alguma coisa quebrada volta a funcionar. Às vezes a gente tem umas certas travinhas de computadores, de material do que a gente usa, o celular dá umas chipadas, cai conexão, né? Então, se tiver um plano B nessas épocas de Mercúrio retrógrado com os temas de comunicação, é interessante também, tá? O que, Tarcísio? Você mudou de time? Você foi Vitória? Poxa, tem que ficar com o time até debaixo d'água, né? Eu sou um gremista e palmeirense o tempo todo, desde a infância, até na Série B. Então, céu da semana, pessoal, além do Mercúrio retrógrado, o que temos? O que temos para a semana? O que temos para hoje? Lua minguante em Câncer. Aliás, lua minguante em Câncer é uma coisa um tanto providencial, né? Porque ela pede um passar, né? Lua minguante ela é associada a fim de ciclo, tá? Ela é associada a conclusões. A lua minguante vai ser dia 28. Dia 28 é terça-feira. Então, lua minguante em Câncer na terça-feira. Atenção com as coisas antigas. Às vezes a gente fica remoendo lembranças. Então, ó, exorciza, dá um se-fini, né? Deixa eu ver ali. Mandei meu note para o concerto ontem, depois de 2 anos parado. Ó! Olha só ali, Mercúrio retrógrado dando sinais, já estacionou, né? Dá certo sim, tá? Para algumas revisões de coisas velhas que estavam muito em funcionamento. Esse tempo de Mercúrio retrógrado, por uma pausa, para alguns concertos até vale a pena sim. Às vezes para coisas novas assim é que não dá. Eu comprei uma câmera com Mercúrio retrógrado. Primeiro que ela demorou para chegar, ela foi chegar no outro Mercúrio retrógrado, 4 meses depois. E depois tive que trocar, né? Tive que fazer uma troca dela, porque alguma coisa, não lembro o que aconteceu, mandei ela de volta, tal, eles reembolsaram, veio outra câmera. Enfim, coisas que acontecem, tá? Mas falando da lua minguante em Câncer, a lua minguante em Câncer ela é uma fase lunar de conclusão, de terminar assuntos, de finalizar questões. E com ela em Câncer, a gente pode ter uma chance de definir ou concluir coisas antigas, coisas pendentes, coisas que ficam meio se arrastando. E em Câncer, temas associados ao que move o emocional, o passado, algumas situações atreladas a elos, né, das nossas referências emocionais e também o que a gente vinha meio arrastando de uma certa forma. Tá? Então, um pitaco aí da lua minguante, dia 28. Tem um aspecto bom, bem valioso, quarta-feira, que é o trígono Sol-Saturno. Tá? Aqui em casa eu sempre quebro algo com Mercúrio retro. Poxa, ali é pontual, então aí, pontual. Mercúrio retrógrado é um ciclo, né? Você viu ali no nosso desenho, é um ciclo, né? Mila Bica, final de casamento. Então, Mila, são DRs, né? Geralmente fim de casamento é o aspecto mais pesado, mais demorado. É um aspecto mais pontual. Como tem Sol, Marte e Libra, se Libra tiver a casa 7, às vezes a Mercúrio retrógrado são reposicionamentos de namoros mesmo, ou situações um pouco menos tão longas, dependendo do que for vivido, tá? Então vale aí uma consideração,
Tá? Eu falava do Sol Saturno, dia 27/9. Deixa eu ver se eu ponho o desenho aqui, dia 28, perdão, 28. Exato no dia 28 de setembro, mas já está valendo por toda semana pela orbe, pela tolerância. Sol Saturno, todo o aspecto de Sol com Saturno é especial para o pensar a longo prazo, para o pensar a assumir, lidar com responsabilidades, com assuntos de forma mais séria. A gente conclui alguns assuntos que vêm de longo prazo. A gente veio de uma semana que nós estamos num tempo também que o Marte faz trígono com Saturno. Se o Sol está se aproximando também de Marte, tem um trígono ali de Sol com Saturno também. Então, posições importantes com Saturno, e ainda bons aspectos, é ótimo para o pensar a longo prazo, pensar num cronograma, né? Quem gosta de planilha, cronograma, essas coisas são tanto satúrnicas, né? Organizar projetos no trabalho, na parte material, lidar de forma mais responsável com alguns assuntos e conclusões, algumas conclusões também, né? Algumas conclusões de questões que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente lida em casa também, uma massa a mais na parede, se a pessoa está reformando, um reboque ali, né? Uma estrutura mais, um reforço nas bases do pilar. Né? Saturno tem uma questão muito associada às estruturas, e isso vale até para as estruturas físicas das coisas que a gente lida, né? Até para as nossas estrutura óssea, ossos em geral, cartilagem, é regido por Capricórnio, por Saturno, né? Tem uma associação. Então, para quem faz exercício, atividade física, um cronograma aí de ritmo, de voltar a estabelecer metas, né? De essa coisa do tá pago, firmar relacionamentos também, Mila, com certeza. Ou então para tratar alguns assuntos de forma mais séria na relação. Né? Fica aquela coisa de conversinha, pode ser, vamos, não vamos, fica aquela embromação, aquele trololó lá para cá. Vamos, agora vamos! Né? Leva mais a sério, consolida o que é programado em geral, estabelece um tempo, tal hora, tal momento, sairemos tal instante e chegaremos tal instante. Né? Então, um cronograma para o trabalho, para os temas pessoais, sempre Sol-Saturno é importante. Um trígono, um bom aspecto de Sol-Saturno. O Sol ele é associado à nossa essência, o que a gente tem uma ciência, um ego, uma consciência. E deixa eu ver uma colinha aqui que o raciocínio pega. O bom aspecto do Sol-Saturno ele é interessante para a gente também assumir uma postura do que a gente faz de verdade, sem receio. Tá? Também é uma consideração importante nesse sentido. Então temos bons aspectos também, temos aspectos de Vênus durante a semana, um positivo e outro mais tenso. O positivo é Vênus em bom aspecto com Netuno e o mais tenso é a quadratura de Vênus com Júpiter. Tá? Boa noite, Adriana, bem-vinda. Boa noite, pessoal que chegou aí atrasado ou que verá a gravação. Falamos aqui do céu da semana de 26 de setembro a 2 de outubro. Comentei agora essas posições que Vênus faz no céu. Vamos tentar passar o desenho aqui para quem gosta de ver dos aspectos. Então ali, o Sol que a gente falou. Olha lá, Sol e Marte em trígono com Saturno. Saturno a 6 graus, o Sol a 6 e o Marte ali que fez o trígono e está se afastando um pouquinho, mas ali na tolerância, está azulzinho. Né? E Vênus, Vênus quadratura com Júpiter, Júpiter a 22, Vênus a 21, e Vênus a 21 de Escorpião fazendo um trígono com Netuno. Vênus-Netuno por um lado e Vênus-Júpiter quadrando outro. Tem Vênus-Plutão em sexto também. Tá? Vênus está cheio, recheado de aspectos ao longo da semana.
Se Vênus e Urano acabou de loira, tá afastando, tá um pouquinho já afastado, tá mais ou menos, ó, Vênus não tem mais a linha vermelha na tolerância, ó, Urano de um lado, Vênus do outro, Vênus já deu uma afastada, tá? Mas Vênus está quadrando Júpiter, vai quadrar Júpiter na semana e tem um trígono com o Netuno, tá? Então como é que a gente traduz um bom aspecto de Vênus-Netuno? É interessante para a gente ter boas percepções nos relacionamentos. Vênus-Netuno, por exemplo, são dois planetas atrelados ao criativo, ao lado artístico. Pode ser interessante para experiências que a gente lide com artes. Para quem é do meio artístico, é um ótimo aspecto para um processo de criação, para um processo de criação no trabalho, para uma interação social, sociabilidade. Já que Vênus também tem esse sentido de harmonia, a gente passa a ter uma percepção um pouco melhor de certas vivências de certas pessoas, algum equívoco ou um mal entendido de repente não ser tão notório, né? Por outro lado, a quadratura Vênus-Júpiter vale uma atenção com certos exageros, para a gente não gerar expectativa muito alta no tratar assuntos com algumas pessoas, não contar demais. Poxa, mas você disse que ia, você vai, vê se você consegue ir. Não vamos contar demais com o retorno de algumas pessoas para tratar alguns assuntos, especialmente que a gente tem uma certa empolgação. Então, Vênus-Júpiter também tem essa tendência, dessa questão da expectativa. Que mais de colinha aqui de Vênus-Netuno? Propício aos relacionamentos que vêm nos ajudar na percepção de temas sobre a nossa realidade. Trígono Vênus-Netuno, às vezes a gente lida com algumas convivências que elas ajudam a gente a dar um estalô. Ô, pessoal, acorda. Fulaninha, pessoal, moça, ó, desce. Né? Rapaz está afim de você. Né? Ou então, ó, ele não está mais afim de você. Dá um certo start, ó. Está fazendo um trabalho assim, meio assim, dá uma melhorada. Né? Vênus, Trígono, Netuno, a gente pode ter uma ajuda de percepções de assuntos, às vezes até por ajuda de alguém também. Vale um cuidado, porque como tem quadratura Vênus-Júpiter, cuidado para um certo povo não botar banca de verdade sobre algo, né? Ah, então, pelo que eu sei, eu não acho que é isso, né? Então, pelo que você sabe, de onde, meu caro? Ah, igual, né, de vez em quando, às vezes a gente ouve, uma vez um astrólogo falou que tralalá, 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 no meio astrológico é muito comum isso, né? O astrólogo falou que acho que isso, é isso, né? E aí você vai pensar, será que esse astrólogo falou isso mesmo? Essa pessoa está meio assim, viajando na maionese. Né? Então, vale em quadratura Vênus-Júpiter ter atenção com quem bota certa banca, no sentido de achar que sabe, né? Ou até a gente não perder certas motivações por causa de alguém ter um certo êxito ou um certo impacto de efervescência, entusiasmo, de querer impor verdades. Não acho que seja assim, sabe? Porque eu acho que é de outro jeito. E aí você vai, faz o seu trabalho, faz a sua coisa direitinho, mas vai na tua confiança. E ok. Né? Às vezes um Vênus-Júpiter quadrado, a gente se depara com um ou outro que possa querer depreciar uma coisinha aqui, outra ali. Né? Alguém no meu trabalho que fala assim, pelo que eu sou. Né, hoje, Loira? De vez em quando tem uns papagaiozinhos de. Não é nem de pirata, né? É de clandestino, né? De uns telefones sem fio, né? Algumas coisas assim. Então é um cuidado aí nesses tempos de Vênus-Júpiter. Atenção também, porque como são planetas atrelados a questões de finanças, de despesas, de gastos, cuidado com certos abusos. Quadratura Vênus-Júpiter. Não vai gastar o que não deve. Né? Deixa eu ver, Ana Sanz, a empresa lá da China quebrou, a Bolsa de Valor ficou inquieta. Você vê o que a gente falou semana passada? Vênus em Escorpião, Vênus oposição a Urano.
A empresa lá da China quebrou, a bolsa de valor ficou em queda, os economistas preocupados, lembrei da sua live da semana. Você viu, Ana, né? O céu que nos... Nós que estamos por vós esperamos, né? O céu que nos dita. Sinalizou, se deu uma sinalizada. E aí Mercúrio retrograda. Aí os mercados, o que vai acontecer? Fica lá meio estagnado, lento, vai dar uma revisão. Será que o governo vai intervir lá da China? Tralalá, tralalá. Né? Vai ter uns dias que me diz, vai ter boatos. Mercúrio retrógrado é inevitável uns boatos, né? E aí o que acontece? Vocês lembram, quem assistiu a live semana passada, eu falei dos aspectos de Mercúrio. Lembra que eu falei de Mercúrio quadratura Plutão? Lembra que eu falei de Mercúrio trígono com Júpiter? Se o Mercúrio está retrógrado, ele não saiu direito do lugar, né? Ele retrocede. Logo, Mercúrio forma quadratura com Plutão no final da semana, né? Quer dizer, no final da semana mais exato, mas ao longo da semana ele continua, desde agora até final da semana, em quadratura com Plutão. E Mercúrio em trígono com Júpiter. Então, uma boa notícia e uma má notícia se a gente for falar de Mercúrio no céu da semana. A quadratura com Plutão são aquelas questões que a gente disse de atenção com as comunicações, com as fofocas também. Você vê, os boatos nos mercados também um pouco a ver com Mercúrio quadrando Plutão. E agora, Mercúrio retrógrado. Então voltam as conversas da história lá da empresa chinesa. Será que vão intervir? Será que não vão? Será que o governo vai fazer isso? Vão fazer aquilo? Vão voltar certas pautas, certos assuntos, né? Serei eu a única que curte o Mercúrio retrógrado? Então, Canto da Lotus, como eu disse, Mercúrio retrógrado, para algumas coisas, ele é muito eficaz, muito útil. Tem pessoas que têm um ritmo legal com ele. É o processo da rotatória, né, que a gente falou, né? E a 6 de outubro vai ser fogo, não? Ou ainda é cedo para falar disso? Falaremos na semana que vem, Ana, mas Ana Martins, mas já começamos a sentir, porque como o Mercúrio retrogrado e o Marte e o Sol já estão por Libra, a região de Libra já tende a ser marcada por questões dessas posições de ciclo, tanto de Sol-Marte como do Mercúrio em retrogradação, né? E o Mercúrio que a gente falava de quadratura com Plutão, ele recomenda essa atenção para que a gente não extrapole nas comunicações, ainda mais no Mercúrio retrógrado, porque antes o Mercúrio estava direto. Mercúrio direto, quadrado, Plutão, ele já causa, né? Já causa uma propensão a desafios na comunicação, a entrelinhas, ao subentendido, né? Também curte o Mercúrio retrógrado, Vânia? Então, e um monte de planetas retrógrados também, né? Então temos Mercúrio, temos os planetas lentos que com uma frequência já é natural, né? Um tempo maior de retrogradar. Então Mercúrio até o dia 18, né? Tem uma média aí de 20 a 24 dias retrógrado que ele costuma ficar. Então essa quadratura aqui também ele segue com Plutão, recomenda esse tempo de cuidado com os dizeres, certas saias justas na forma de colocar certos tons, certos assuntos, certas palavras, uma atenção com radicalismos, né, para não sair do tom na hora de falar alguma coisa. E como o Mercúrio também trata as questões de serviços, o ritmo, a rotina, algumas situações um pouco repentinas ficam suscetíveis também, né? Afinal, tem uma quadratura com Plutão. Por outro lado, temos Mercúrio e Júpiter em trígono, um lado bom pelo menos, né? A gente pode voltar a falar com aquele professor, com aquela pessoa que conhece um assunto, voltar a uma atividade cultural. Olha lá, Mercúrio, eu estou no dia 29 na quarta, vamos dar uma andadinha para o dia 30 primeiro, aí ao longo da semana, terminando a semana, ó, o Júpiter a 22, o Mercúrio a 24, chegando ali, aproximando de um trígono, voltando a um trígono com Júpiter. E o Mercúrio a 24, quadrando Plutão a 24. Tá vendo? Olha lá.
Mercúrio é 24, quadrando Plutão é 24, é o que a gente estava falando. Uma tensão com as saias justas, uma tensão com as coisas subentendidas para não ter radicalismos na comunicação. Mas o Mercúrio trígono com Júpiter é positivo para a gente repassar alguns assuntos, conhecimentos, buscar pessoas que tragam, voltar a ter contato com gente positiva, que traga ensinamentos, volta a fazer uma aula particular, um curso, uma atividade cultural, volta a tratar temas à distância ou com gente que mora longe, fazer algumas conversas, umas videoconferências com que a gente não fazia há um bom tempo, ou uma atividade cultural, ou retoma um curso. É interessante também, viu, para Mercúrio. Quem faz aniversário com Mercúrio retrógrado tem a revolução com Mercúrio retrógrado. Eu já vi situações que a pessoa inicia uma atividade cultural, um curso, que ela ficava ensaiando 2, 3, 4 anos a fazer e não conseguia. E quando o Mercúrio retrograda na revolução, dá aquele start, ela faz naquele ano que ela tinha deixado na gaveta para fazer. Né? Também já vi pessoas dar aquela parada, ó, não estou mais no ritmo, então vou parar um tempo de fazer uma coisa para pôr ordem até ficar melhor. Tá? Canto de Lótus. Eu aprendi que num período do Mercúrio retrógrado podemos resgatar projetos que estavam parados. É exatamente isso, o Canto de Lótus. Algumas situações pendentes, elas são suscetíveis a retomadas em times de Mercúrio retrógrado. Que podem ter questões de você falar algo e a pessoa entender mal, então tem que ter esse cuidado. Também uma certa estratégia na comunicação. Tá? Paceto, agora entendi porque o estresse tanto na comunicação com algumas pessoas essa semana. Então, Marte Sol, né? Tempos aí de conjunção Sol-Marte, o Mercúrio quadrando Plutão, né? Geloira, meu Mercúrio e Vênus é na 1, em Touro. Esse momento retrógrado deve ter cuidado como falo, exponho o que quero. Então, G, como pega a sua 6, acho que afeta mais as questões da casa 6. Mas é lógico que como você... o teu Mercúrio é retrógrado? Não, né? Meu Mercúrio e Vênus é na 1. Na verdade, é mais a passagem dele pela 6. Tá? É claro que como você é mercuriana, né, tem um Mercúrio de 1, essa comunicação ela fica intensificada. Tá? E o lado do Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, loucura total, né? O Canto de Lótus. É jogo de contra, quase me vi, hein? Muita saia justa. Pois é, Mila, dá uma saia justa às vezes, né? Mesmo sem querer. Mercúrio tenso com Plutão tem realmente essa situação de a gente às vezes não perceber o que alguém quer dizer ou o que a gente de repente também quis dizer, né? Esses dias eu peguei um ônibus para voltar do mercado, eu perguntei pro motorista, esse ônibus ele para atrás da linha do Vila Madalena, né? Ele entendeu batalhão, né? Eu estava de máscara. Ele falou, não, ele vira a rua, mas é a rua que para o Vila Madalena ali no mesmo ponto, né? Então, é a rua que eu vou virar. Mas, então, é o Vila Madalena. Não, você falou batalhão. Não, não falei batalhão, falei Madalena. Ele trocou, ele conseguiu entender batalhão onde eu falei Vila Madalena. Então, por aí a gente já vê uma tensão de Mercúrio com Plutão. Imagina com Mercúrio retrógrado, né? Coisas que acontecem. Então, assim, a dúvida era essa, relação com o céu da semana. Ah, sim, hoje, Loira, é isso mesmo. O problema é que abusam desse amor, às vezes falam. Pois é, Geloira, às vezes a gente descamba de falar, né? Que mais? Eu sou uraniana, tá conjunto no ascendente também Mercúrio. Não. Ah, você tem Mercúrio não, com Urano, Ana? Comunicação ali, deve ter uma hiperatividade aí, né? Mental, se tiver Mercúrio e Urano conjunto. Eu sei bem como é isso, canto de... Pois é, né? Às vezes você brinca, igual a brincadeira do telefone sem fio, né? Que você coloca os danoninhos ligados para falar com o coleguinha do lado, né? Falava cabide, a pessoa entendia oftalmo, né? Não sabe de onde a conversa desviou, não sabe em qual
pessoa desviou o assunto da conversa. Provavelmente no meio do caminho das pessoas que falavam no telefoninho de Danoninho, alguém tinha Mercúrio retrógrado, né? Comunicação evolucionária, Mercúrio natal retrógrado em Caprica na casa 7. Então, Cássia, sim, teu Mercúrio natal em Caprica na casa 7. Então, às vezes dá uma propensão a curtir, esclarecer as conversas até o fim nos relacionamentos, né? Enquanto não termina, não tem um ponto final, né? Às vezes, aliás, essa é uma tendência de Mercúrio retrógrado, e às vezes a gente precisa ter uma pausa com alguns assuntos, porque senão a gente não vai querer terminar, né? Então, como o Mercúrio, quando ele retrograda, ele tem aquele movimento, a gente às vezes quer voltar o tempo todo, né? Terminou o assunto no trabalho ontem, no dia seguinte a pessoa quer tratar aquilo, mas já passou, a gente terminou de falar disso, pô, tá voltando por quê? Já resolveu, né? Mas a pessoa fica encafifada, quer resgatar, é aquela história que eu disse de quem nasce com Mercúrio, às vezes em Gêmeos, em Virgem, a pessoa quer terminar o assunto, enquanto ela não terminar ou não sentir que teve um ponto final, ela quer resgatar um pouco a conversa enquanto ela não se sentir confortável que houve um entendimento. Então é isso? Tá esclarecido? Tá bonitinho? Você ficou entendido? Não ficou chateado? Tudo bem? Stop, né? Dá o stop, pontinho final para concluir o assunto e a conversa, né? É importante também, porque senão você puxa o novelinho de lá, puxa o assunto aqui, puxa o assunto ali, né? Às vezes isso acontece. Às vezes é igual quando você está na faculdade, está na escola, todo mundo querendo ir embora, vem um filho de Deus do canto do fundão e vem fazer uma pergunta para o raio do professor, né, na hora de ir embora. Fecha essa boca, meu filho, porque todo mundo quer ir embora, né? Então, atenção com o Mercúrio retrógrado para não dar corda demais para o brinquedo na hora que não tem que brincar, né? Então tem essa questão também. Eu digo que Mercúrio retrógrado, gente, só para a gente concluir, é um pouco o exemplo da velejadora, né? Lembra da Martine Grael e da Caena lá nas Olimpíadas? A Caena, uma delas tem Mercúrio retrógrado, né? A Caena é geminiana com Mercúrio retrógrado, em Câncer, se não me engano. E ela disse que elas velejam melhor sozinhas ou afastadas do tumulto da largada. Então foi o que elas fizeram. Às vezes, o que vale não é o vento necessariamente, se ele está muito forte ou se ele está muito fraco, mas quem está ao redor aproveitando o vento junto com você, né? Ou atrapalhando o seu vento no sentido geral. Então, às vezes é essa a questão no Mercúrio retrógrado. É a maneira como você lida com o ritmo das questões e das comunicações e da rotina e do cotidiano. E não necessariamente quem está, e especialmente quem está ao redor, né? Então, às vezes, se você está num ambiente um pouco tenso, mas você afastou daquele bafafá que estão quebrando pau, ok, você passa ileso do Mercúrio retrógrado, né? É igual a velejadora. As velejadoras, elas se afastaram da turma das rivais para um outro lado da lateral. O vento era o mesmo, só que a concentração delas, para não ter outras velejadoras por perto, era melhor direcionada, porque elas conseguiam seguir a rota sem se preocupar. Elas viam as rivais à distância e iam para o caminho delas, né? Então, um pouco isso. Mercúrio retrógrado é isso, é entender o ritmo do vento e não necessariamente os falatórios de quem lida com a ventania. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana de 26 de setembro a 2 de outubro, né? Foco é importante, canto da Lotus, esses tempos de Mercúrio retrógrado a gente pede esse foco também, atenção, direção, tá? Quero agradecer a todos aí pela presença, pela atenção, desejar uma ótima semana, um ótimo tempo de Mercúrio retrógrado a todos, com muita calma e elegância, serenidade na comunicação, certo? Desejar uma ótima semana a todos. Um abraço, obrigado pela confiança